É impossível você entender o cenário político brasileiro e o cenário político mundial se você não tiver duas verdades cristalinas na sua cabeça. Primeiro, compreenda de uma vez por todas que a base, o alicerce da esquerda no Brasil e no mundo inteiro é o engano. O segundo é que eles estão sempre se camuflando. Eles estão sempre procurando alguma maneira de existir e, portanto, eles estão em frequente, em constante mudança. Assim, não dá para se definir o comunismo, a esquerda, o socialismo dentro de alguns enlatados. É preciso que você entenda que à medida que algo que eles vão experimentando e que aquilo ali não dá certo, eles não têm compromisso algum com aquilo que foi pré-estabelecido. Eles simplesmente migram, mudam e fica por isso mesmo. Dentro desse bojo de engano, de tentar ludibriar, de tentar camuflar quais são as suas reais intenções, eles inventam várias estratagemas, várias estratégias para enganar o maior número possível de pessoas. Um dos enganos que foi criado aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Muita gente não compreende isso. Muita gente acha que é comum você ter uma corte como o STF, como se fosse um padrão global. Na verdade, não. Naturalmente, é bom que a gente ressalte aqui a importância de haver um judiciário, uma corte para fazer julgamentos. Mas transformar essa corte em um ativista político, em um instrumento político, em um elemento político, isso é uma estratégia da esquerda. Veja, por exemplo, todo o nosso processo eleitoral. Veja como o TSE interferiu nesse processo. Bom que ressalte-se aqui também que apenas o Brasil tem um órgão como o TSE. Essa também é mais uma das estratégias da esquerda para controlar, para manter a população refém, sempre dentro daquilo que eles querem. Dito isso, nós vamos fazer a consideração de uma fala do professor Olavo de Carvalho e também você vai ouvir um José Dirceu. Sim, a mente pensante da esquerda no Brasil e na América Latina. Tudo aquilo que você vê da esquerda, todos os passos da esquerda, todas as estratégias, todo o sistema pensante da esquerda no Brasil e que acaba influenciando toda a América Latina, tem o DNA, tem a digital do José Dirceu. Vamos começar ouvindo naturalmente a fala inicial do José Dirceu, ou Zé Dirceu, enfim, do PT. E em seguida vamos trazer uma fala do Olavo de Carvalho para você entender como é que eles desenvolveram essa estratégia de criar uma Suprema Corte Política para se perpetuar no poder. Bem, antes de mais nada, eu preciso me apresentar. Eu sou Adalex Góes, jornalista que transformo notícias e informações em opinião para te ajudar a sair da bolha. E esse é o canal Saia da Bolha. Você também me encontra no Instagram como @AdalexGóes. Góes é G-O-I de igreja, S de sapo, tá bom? Vamos então à consideração que nós falamos aqui. Espero que você compartilhe esse vídeo, curta aqui a nossa publicação e ajude esse vídeo a chegar o mais distante possível. E tem o caso do Fux, que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, ou depois condenados da Lava Jato, todos os réus da Ação Penal 470, chamada de mensalão, para ele me assediou. Sabe que assediar uma pessoa até me encontrar? Para dizer, primeiro, que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que matava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absolver. Esse é um charlatão, não é? Eu não exagerei, porque eu fiquei muito preocupado em exagerar. Com relação ao ministro, aos outros ministros, todos eram progressistas, todos tinham um compromisso democrático, todos lutaram contra a ditadura, e alguns tinham uma prática como o ministro Fachin, ao lado do Movimento Sem Terra, dos centros acadêmicos e dos sindicatos. Aliás, grande parte da renda dele
vinha disso, entendeu? E tinha um compromisso. Pediu para falar num ato, ele pediu para falar, o Celso Bandeira de Mello, nosso professor, nosso querido professor, nosso mestre, certo? Pediu a palavra para falar em defesa da Dilma contra o impeachment, entendeu? E o ministro Barroso, que tem uma história fantástica como advogado, entendeu? É realmente uma pessoa que nós respeitamos do ponto de vista cultural, do ponto de vista... Mas ele acha que é o refundador da República, ele acha que ele é o cônsul do Brasil, entendeu? Vamos refundar a República, somos iluministas, vamos fazer a roda da história girar, entendeu? Gente, isso você percebe? Agora, olha a história dele passada. Então, a única coisa que eu cobro é o seguinte: coerência com a sua história, coragem para enfrentar os lobbies, coragem para enfrentar o poder da mídia, coragem para enfrentar esse punitivismo que tomou conta do Brasil, entendeu? Erramos grosseiramente nas indicações. Dentro da margem de poder que nós tínhamos, nós fizemos o máximo para fazer o melhor. Porque vamos lembrar que o Aires Brito era suplente de deputado federal do PT, que o Eros Graus foi do Partidão, entendeu? E assim todos, que o Joaquim Barbosa era público, que era um cidadão progressista, entendeu? Que a Carmen Lúcia, ligada ao Itamar Franco, também tinha uma postura política completamente diferente que eles têm hoje. Na fala do Zé Disseu, fica muito bem claro que a Suprema Corte foi pensada não aleatoriamente, foi desenvolvida, pensou-se ali em haver uma Suprema Corte com um propósito. O propósito da Suprema Corte, de fato, seria perpetuar o poder da esquerda aqui no Brasil e onde esse modelo de Suprema Corte é implantado em outros países, a exemplo da Venezuela. Note que, segundo a fala do Zé Disseu, todos os nomes escolhidos para a Suprema Corte foram nomes de o que eles chamam de progressista. É uma maneira bonita que eles utilizam para falar de comunistas. As críticas que o Zé Disseu estava fazendo naquele momento eram aos ministros da Suprema Corte que haviam sido indicados por eles, mas que agora estavam dando votos contrários. Por exemplo, a Suprema Corte condenou o Zé Disseu, a Suprema Corte condenou o Lula e outras condenações também de pessoas do PT. Isso acabou desagradando o Zé Disseu. No vídeo, é possível você perceber a fala do Zé Disseu dizendo que em um dado momento o Lula gostaria que houvesse ministros até mais radicais na Suprema Corte, justamente para perpetuar o objetivo comunista. Todo mundo sabe que o principal objetivo do Lula é transformar a América Latina em uma espécie de uma aldeia comunista, a exemplo do que era a União Soviética do passado. Isso evoluiu bastante e o único empecilho para conseguir esse objetivo está sendo o Brasil. Se Lula subir a rampa no dia 1º de janeiro, tudo leva a crer que esse projeto de transformar a América Latina em uma grande aldeia comunista terá se concretizado. Naturalmente, isso não significa dizer que a população vai aceitar isso, mas grandes passos já foram dados. Para aqueles que vivem na fantasia de que o Brasil tem um Estado democrático de direito, para todos aqueles que acreditam na distração de que existe um poder legislativo, um poder executivo e um poder judiciário, e que são 3 poderes diferentes e que se respeitam, pois é, você vai perceber agora, na fala do professor Olavo de Carvalho, como esse também é mais um dos teatros das distrações criadas pelo Partido Comunista. A Suprema Corte, na verdade, o poder judiciário, que deveria ser um poder independente, segue aos interesses dos comunistas. O legislativo, também grande parte dos congressistas ali, também servem aos interesses dos comunistas. E agora você vai entender como é que foi pensada a Constituição da Suprema Corte aqui no Brasil. Vamos acompanhar a fala do professor Olavo de Carvalho. Outra coisa, esse negócio do STF, esse pessoal acredita, muita gente acredita que o centro do poder é o STF. O quê? Isto mostra um analfabetismo político monstruoso. O STF se criou a si mesmo, ou ele foi criado pela esquerda ao longo de 40 ou 50 anos de esforços? Esse pessoal da esquerda começou a formar esses meninos do STF quando eles estavam na faculdade de Direito. E levou 40 ou 50 anos para botar eles lá. O STF é um órgão da esquerda, ele não comanda a esquerda.
A esquerda o comanda. Experimenta um desses ministros contrariar ou descontentar a esquerda para ver o que acontece. Vocês não ouviram falar do Teoriza Vacas, não? Outra coisa, vocês não viram a vida do Gilmar Mendes? Gilmar Mendes era um homem da direita, era um liberal conservador. Por que ele mudou? Porque mandaram mudar. E ai dele se desobedecer. O centro de comando não está no STF. O STF é um órgão oficial. O STF é um órgão oficial. O órgão oficial, no mundo da esquerda, é a fachada, é a parte externa. Quem manda é quem está lá no fundo, porra. Você nem sabe quem é. Se você perguntar quem é o comitê central da esquerda, você não sabe quem é. Eu também não sei atualmente. Antigamente sabia, agora não sei mais. Tá certo? Então, é aquela frase do René Guénon: o segredo é da essência do poder. Então, quem manda no Brasil é o comando central da esquerda, meu Deus do céu. Em parte, você os identifica por ter alguns participantes do Foro de São Paulo, mas outros você nem ouve falar. É esses que nós temos que destruir, gente. São eles que põem os ministros no STF. Com essa explicação do professor Olavo de Carvalho, nós voltamos para a introdução do vídeo. Novamente fica claro para você, o maior método ou a maior metodologia usada pela esquerda é o engano, é a distração. Você pensa, você imagina que tem um judiciário, que tem uma Suprema Corte que está preocupada em julgar os interesses de uma população. O fato é que o judiciário brasileiro não se preocupa muito em fazer justiça. Esse não é o principal objetivo do judiciário brasileiro. Deveria, mas não é. A proposta principal do judiciário brasileiro, em especial da Suprema Corte, é ser uma corte ativista, é cumprir os propósitos e os objetivos dos comunistas. E assim torna-se uma briga desigual, porque você tem uma Suprema Corte com superpoderes e aí essa Suprema Corte acaba determinando sempre com as pautas chamadas progressistas. Assim, temos uma batalha imensa pela frente. Você pode construir um país diferente. Naturalmente, durante muito tempo, ficamos adormecidos e essa dormência custou um preço e tem custado um preço altíssimo. Pegamos um país totalmente dominado pelos comunistas e precisamos reconstruir o nosso país. Para isso, é preciso expurgar todas essas ideias que foram plantadas na mente dos jovens, na mente de professores, na mente de advogados, de pessoas, de intelectuais que são formadores de opinião. Eu sei que essa é uma tarefa muito difícil, mas aqui estamos nós, tentando construir um novo Brasil e trazer o Brasil para o rumo certo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. E como sempre, a gente se encontra no próximo vídeo. Até logo mais!